Olá, meu nome é Lucas de Carvalho Gomes, sou aluno de doutorado na UFRJ e vou apresentar nosso trabalho denominado Otimização de Semáforos para Tráfego Terrestre com Estratégias Evolutivas. A motivação para esse trabalho é o aumento do número de veículos em circulação nas cidades, principalmente nas grandes cidades, sem que a infraestrutura urbana consiga aumentar para acomodar essa demanda aumentada. Então, as vias urbanas ficam sobrecarregadas, o que causa congestionamentos e o aumento do tempo necessário para os deslocamentos diários. E isso causa prejuízos financeiros, ambientais e relacionados à saúde dos habitantes. Não é sempre possível aumentar a infraestrutura urbana, e por isso, dado que há um impacto relacionado aos sinais de trânsito no aumento do fluxo de veículos e pessoas, a academia, a indústria e os governos têm se voltado há muitos anos para pesquisas em otimização de semáforos urbanos. As abordagens de otimização de semáforos urbanos que normalmente são feitas consideram métricas de desempenho como o tempo médio de viagem, o atraso médio em relação ao tempo de viagem ideal, consumo de combustível e emissão de poluentes, ou seja, métricas relacionadas a veículo. Os pedestres são pouco considerados, o que é uma limitação de algumas propostas. E os pedestres são importantes na otimização porque, quanto mais eles esperam, mais eles tendem a tomar medidas arriscadas para atravessar, ou seja, o risco de acidentes aumenta. Além disso, considerá-los na otimização pode beneficiar todos os usuários, porque permite um ajuste mais fino em função de todas as demandas, no lugar de usar limiares e limites fixos por não conhecer as demandas e os interesses. As métricas dos pedestres conflitam com as métricas dos veículos, seus interesses conflitam. Então, não considerar os pedestres acaba prejudicando os pedestres. Nesse sentido, a proposta desse trabalho é a otimização de semáforos para tráfego terrestre, considerando esses interesses conflitantes. Usa-se aqui uma abordagem microscópica, ou seja, simulações computacionais que modelam o comportamento de cada indivíduo para representar o tráfego. Essas simulações oferecem um alto custo computacional, mas também uma maior precisão. O problema foi modelado como um problema de otimização, usando informações de diversos trabalhos relacionados, e foi resolvido por um algoritmo evolutivo. Antes de comentar a modelagem e implementação, gostaria de comentar alguns conceitos relevantes. O primeiro é o conceito de fase. Uma fase é o período de operação de um conjunto de semáforos no cruzamento, em que permissões são dadas ou negadas. Além disso, também pode ocorrer transições em amarelo ou vermelho intermitentes. E essas transições são importantes por questões de segurança. Ciclos acumulam todas as fases programadas para a operação dentro de um cruzamento. E a duração deles é importante porque indica o tempo entre duas execuções consecutivas de uma fase. Com esses conceitos, pode-se observar duas maneiras principais de tratar pedestres num cruzamento. O primeiro é a fase exclusiva de pedestres, que separa os movimentos de pedestres e veículos em fases diferentes e isoladas. Oferece mais segurança, mas tende a aumentar o atraso. Também pode-se não usar fase exclusiva, que é a abordagem chamada TWC, Two-Way Crossing. Ela é mais comum e permite deslocamentos paralelos de veículos e pedestres. Considerando essas informações, fizemos uma modelagem para a otimização, um problema de otimização nesse trabalho, e ele utiliza métricas extraídas de simulações. Assume uma sequência de fases pré-definida e veículos e pedestres de mesmas especificações. Aqui é apresentado o modelo para TWC, sem fase de pedestre, com um cruzamento. O problema é de minimização e a função objetiva é em função dos tempos em verde para cada semáforo do cruzamento. Esses tempos são sempre dados em relação aos veículos, ou seja, um tempo em verde indica por quanto tempo veículos de uma rua podem trafegar. A função objetiva é em função dos atrasos médios dos veículos e dos pedestres, que são resultados da simulação. O peso de 2 para os pedestres é um peso recomendado pela literatura, considerado um bom equilíbrio entre as duas demandas. O problema está sujeito a condições de tráfego representadas pelas filas QCAR e QPED, indicando a quantidade de veículos e pedestres enfileirados. A primeira restrição é relativa ao atraso máximo dos pedestres, oferecendo um limite superior de 60 segundos. A segunda restrição indica a duração máxima de um ciclo, 90 segundos. A duração de um ciclo é calculada em função dos tempos em verde, tempos em amarelo, fixos em 3 segundos, e dos tempos de duração do sinal de alerta para pedestres, sempre fixos em 5 segundos. A próxima restrição é relativa a um limite inferior dado para os tempos em verde dos semáforos, se o semáforo tiver pedestres enfileirados naquele momento. Nesse caso, aparece um limite inferior em função do comprimento da faixa de pedestre, da velocidade de um pedestre caminhando, assumido como 1,2 metros por segundo, e do tamanho da maior fila de pedestres presentes no cruzamento. A última restrição é um limite inferior para o tempo em verde do semáforo 1, independente da existência de pedestre. Esse valor é usado para evitar simulações congeladas, em que há veículos para trafegar, mas o tempo dado foi zero. A próxima modelagem usa a fase exclusiva de pedestres. A alteração principal é que é incorporada a variável TPED, que indica a duração da fase exclusiva de pedestres. O algoritmo usado para resolver esse problema é uma estratégia evolutiva, uma meta heurística, que é similar a um algoritmo genético.
possuindo a maioria de seus componentes. Ela não possui a seleção de pares, mas possui recombinação, mutação e seleção de sobreviventes. Segue as características principais dela. Os indivíduos são representados como valores reais, cada valor é um tempo em verde. São usados 20 pais e 160 filhos gerados a partir dos pais, 8 vezes mais filhos que pais. Isso oferece uma busca acelerada, pois no final de cada geração, 20 filhos são selecionados desses 160. A mutação é um procedimento autoadaptativo, onde parâmetros são alterados a cada geração e os melhores parâmetros são sempre selecionados. As avaliações da função objetivo, que aqui são simulações, são sempre paralelizadas, ou seja, cada vez que se deve avaliar um conjunto de indivíduos, cada avaliação é enviada para um núcleo de computação, um núcleo do processador. Mais detalhes sobre o algoritmo podem ser vistos no artigo. Dois mecanismos de tratamento de restrições foram usados. O primeiro é a penalização aditiva, que basicamente adiciona um termo de penalidade na função objetivo em função da violação das restrições. E isso faz com que o método avalie também soluções infactíveis, dado que as restrições somem e viram o termo de penalidade. Esse método é usado com uma seleção geracional que seleciona sempre os melhores filhos. O segundo método é o TSR, um mecanismo de seleção via torneio. Esse mecanismo escolhe pares aleatórios de indivíduos e o melhor deles entra na população da próxima geração. Essa comparação dentro dos pares segue três regras. Entre dois indivíduos factíveis vence o de melhor aptidão. Entre um factível e um infactível vence o factível. E entre dois infactíveis vence o que tiver a menor violação. Esse método não precisa avaliar soluções factíveis, economizando simulações. Essa abordagem foi implementada com a plataforma de simulação Sumo na plataforma de código aberto. Dois cenários foram avaliados. O menor cenário, que é de testes, pode ser visto no artigo. Eu vou mostrar o cenário maior. O maior cenário possui 4 interseções com 4 semáforos cada, ou seja, esse tamanho é comparável com o de outros trabalhos. Todas as ruas têm mão dupla e faixas para pedestres. E o cenário usa fases exclusivas de pedestre. Aberturas dos semáforos são sempre em sentido horário, começando de leste, seguindo a ordem leste, sul, oeste, norte. O problema tem 20 variáveis e 29 restrições, 72 veículos e 42 pedestres. Foi testada a estratégia evolutiva com penalização aditiva e TSR. Para cada avaliação, o critério de parada foi 8.000 avaliações da função objetivo ou 8.000 simulações executadas pelo algoritmo. 5 rodadas foram usadas para cada variação. A seguir, seguem os resultados nessas três tabelas. A primeira tabela indica a melhor solução encontrada pelas duas abordagens, que encontraram a mesma melhor solução. Cada linha indica as temporizações para um cruzamento diferente. E o que é mais importante se observar é que todos os cruzamentos conseguem atender à restrição de ciclo máximo de 90 segundos. Também pode-se observar na terceira tabela que a penalização aditiva encontra resultados mais consistentes, dado que todos esses valores de estatísticas, pior valor da aptidão, valor médio da aptidão, valor mediano da aptidão e desvio padrão, são menores, e que o problema é de minimização. Além disso, a penalização aditiva também oferece um menor tempo médio de execução. Aqui nesses gráficos é indicada a evolução da proporção de soluções factíveis dentro de uma população. Na primeira linha, isso está em função das avaliações da função objetiva, ou seja, simulações, e na linha de baixo, em função do número de gerações. A linha preta indica a penalização aditiva, a linha azul, TSR. O que se pode observar é que a penalização aditiva precisa de mais simulações para encontrar soluções factíveis. Por outro lado, usa menos gerações, ou seja, a penalização aditiva acaba tendo uma busca mais eficiente, por isso ela gasta menos gerações. E por isso também ela tem um tempo de execução médio menor do que o TSR. Concluindo, o problema tratado aqui é a otimização de semáforos para tráfego terrestre. E aqui foram considerados os interesses de pedestres e veículos, sendo que pedestres não são considerados em muitos trabalhos relacionados recentes. O problema foi modelado como um problema de otimização com base em informações da literatura. E esse problema foi resolvido com uma estratégia evolutiva, uma meta heurística. Aqui se evidencia um rápido aumento de complexidade do problema. O cenário com 4 interseções já possui 20 variáveis, 29 restrições e precisa de 16 minutos aproximadamente para encontrar uma solução factível. As duas variações, no entanto, conseguem encontrar soluções factíveis, embora com diferenças de desempenho. Trabalhos futuros seguem na direção de acelerar o processo de otimização, o processo de busca, para que cenários de maior escala consigam ser aproximados da operação em tempo real. Algumas ideias interessantes nesse sentido são a paralelização de outras etapas do algoritmo, como a mutação, outros métodos de tratamento de restrições e mecanismos adicionais de busca.
Além disso, é importante avaliar outros cenários com e sem fase exclusiva e também otimizar a ordenação das fases.